O carro-chefe do nosso livro é o trabalho com o texto. Então vamos trocar em miúdos o que quer dizer trabalhar o texto. Eu poderia colocar um sinônimo. Trabalho com o texto é ler o texto. Não na concepção comum que temos de apenas ler em voz alta ou fazer uma leitura silenciosa do texto. Ler o texto é penetrar no texto. O que isso quer dizer? É explorar vários aspectos que o texto nos fornece. Primeiro aspecto, este texto se relaciona com outros textos que já foram produzidos antes e depois dele. Não chega a ser relação de intertextualidade, porque os textos têm uma comunicação, não necessariamente ao citar especificamente outro texto. Então, por exemplo, eu falando de amor, cito Camões. Eu estabeleci uma relação de intertextualidade, porque no meu texto hoje sobre amor, eu cito o soneto de Camões, de amor é um fogo que arde sem se ver. Isso é relação de intertextualidade. Mas relação entre textos é mais amplo do que isso. Eu posso colocar frente a frente dois textos que trabalham o mesmo tema, mas com abordagens e linguagens diferentes. Por exemplo, no nosso livro do segundo ano, há um poema de uma menina chamada Maria Carolina, que fala do domingo que ela passa na casa dos avós e que ela come capelete, feito pela avó. Ao lado, nós colocamos uma receita de capelete. Por que esses dois textos têm uma relação entre si? Porque todos dois fazem uma referência ao capelete. A receita faz uma referência de instrução, né? É um texto instrucional. Ele ensina como fazer essa massa. O poema tem uma abordagem afetiva, amorosa, de uma lembrança afetiva da casa dos avós, em que o capelete está incluído. Então, ao serem colocados face a face, esses dois textos, a interpretação ela tem uma possibilidade de se ampliar. O campo da interpretação ele vai variar pela visão de um capelete e pela linguagem, que são duas linguagens completamente diferentes. A linguagem lírica, literária, e a linguagem instrucional, né, que não é literária. Então, ao longo da coleção, nós fazemos isso em quase todas as unidades. Sempre frente a frente, linguagens diferentes, para que o aluno tenha a possibilidade de ler melhor o primeiro texto. Um outro exemplo do quarto ano, meu amigo pintor. Um pintor que que gostava de pintar as lembranças das pessoas, gostava de sentar-se na praça e escutar os depoimentos dos passantes e fazia pinturas. E ele pintava pinturas abstratas, natureza morta, pinturas de paisagem, né? Então nós confrontamos com pinturas, textos pictóricos das paisagens a que ele fazia referência no texto. Então, na linguagem não verbal das pinturas, confrontadas com a linguagem verbal do texto. Então, isso é o que nós chamamos de relação entre textos. Isso contribui para que o aluno expanda a sua leitura de texto. Segundo aspecto, a seleção vocabular. O que quer dizer isso? Eu preciso fazer com que o meu aluno perceba a escolha das palavras. Cada autor, quando produz um texto, inconscientemente, ele escolhe palavras, né? Então, ao ler, eu posso propor ao meu aluno, vamos sublinhar as palavras que caracterizam o personagem menino dessa história? E ele vai sublinhar, alegre, levado, simpático. Quando chega ao final, todas as palavras que eu sublinhei no texto relativas ao menino são todas palavras positivas.
fica muito fácil. Este personagem, ele representa algo positivo no texto. Se ele tem um inimigo dentro desse texto, vamos marcar as palavras que caracterizam o inimigo do menino? E aí lá está o menino, que é mentiroso, que é muito levado, que é agressivo. Então, ao sublinhar essas palavras, ao fazer a seleção vocabular que caracteriza cada personagem, o texto se desvenda, né? Então, isto é uma leitura do texto. Eu leio o texto pela seleção de palavras que foram empregadas. O terceiro elemento é, por incrível que pareça, a gramática textual, a gramática que constrói o texto. Por exemplo, num texto sobre animais do cerrado, o professor ensinando quais são os animais do cerrado, estão lá 2 tamanduás. Ele mostra os 2 tipos de tamanduá. E ele vai dizer, este é o tamanduá bandeira, aquele é o tamanduá de colete. A pergunta que você vai fazer ao aluno que está lendo esse texto, qual é o tamanduá que está mais próximo das crianças e do professor? Imediatamente as crianças responderão, é o tamanduá bandeira. E qual é o que está mais distante? O tamanduá de colete. Ela adivinhou essa resposta? Não, ela leu o texto e a leitura que ela fez do texto foi embasada num conceito gramatical, que é o conceito gramatical do pronome demonstrativo. É para isso que ele serve. Você, ao perguntar à criança, como é que você respondeu assim? Como é que você sabe que o tamanduá que está mais próximo é o tamanduá bandeira? E ela vai dizer, eu sei porque sei. E você vai precisar conduzir a leitura da criança à palavra este, porque foi este pronome demonstrativo que conduziu a resposta. E o aquele conduziu a distância do tamanduá de colete. Então, aí é a gramática colaborando na leitura, na interpretação, na decodificação de um texto. Essa é a gramática produtiva, né? Ela ajuda, colabora, é um elemento fundamental na construção de um conceito de leitura de texto. Então, esses 3 elementos aprofundam, não é apenas ler, é relacionar, interpretar a gramática textual e saber selecionar um vocabulário que caracteriza o personagem, que caracteriza o ambiente, que caracteriza as ações. Ao final desse tipo de leitura, o aluno ganhou muito mais do que o de uma leitura puramente solitária, seja ela silenciosa ou em voz alta.